Mateus 28, 19, louvado seja Deus. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora, por favor, vá para o último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, no capítulo 7, a partir do versículo 9. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Levanta a tua mão direita para Deus e fecha os teus olhos. Deus, no nome de Jesus, eu quero te louvar por tua presença neste lugar. Eu quero te louvar, ó Deus, porque não foi carne e sangue que nos escolheu. Eu quero te louvar, ó Pai, porque é da tua vontade que nós estejamos aqui, ó Deus. Então, Senhor, que esta palavra, Deus, possa ser como uma semente nos nossos corações, para que possamos, ó Deus, nos encontrarmos contigo assim, ó Pai, com esta grande multidão, ó Deus, que vai comparecer diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, que nós estejamos, ó Pai, sendo parte desta multidão. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é o resultado do Evangelho. Por favor, diga-se comigo: o resultado do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é o próprio Jesus. Jesus é o próprio Evangelho. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos falando das boas novas, das boas notícias de Deus. A Bíblia diz que o anjo Gabriel apareceu a Maria e fez-o anunciou ali para ela o nascimento de Jesus. E ele disse: paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, isso significa que nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus. Nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. Nós estamos vivendo na presença de Deus. E se eu estou aqui, e se você está aqui, é porque o Espírito Santo de Deus nos conduziu até aqui. A Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Ninguém pode ser forçado a servir a Deus. Ninguém pode ser forçada a servir a Deus. A pessoa, ela precisa ouvir o Evangelho, ouvir a palavra e deixar essa semente crescer dentro de si. Mas certa vez, Jesus, ele comparou o Evangelho a uma semente. E ele diz que eis que o semeador saiu a semear, e parte da semente caiu na beira do caminho, a outra parte caiu entre os espinhos. Irmãos, quando esse tipo de coisa acontece, é porque as pessoas, elas não deixam a semente crescer.
crescer. Elas não deixam a semente aparecer. Então, de cada 4 pessoas, nós podemos entender que dessas 4 pessoas, apenas uma deixa crescer. Esta multidão que nós estamos falando aqui lá no Apocalipse, tudo começa conosco aqui hoje. Há aproximadamente 2000 anos atrás, a primeira semente foi plantada. Quem é a primeira semente, igreja? Jesus. Só algumas pessoas sabem. Eu vou falar para vocês, baixinho. Jesus. Quando o pastor perguntar, você fala, Jesus. Tá? Combinado? Amém? Amém. Irmãos, nós vivemos há quase 2000 anos atrás uma semente plantada, uma única semente. Qual é esta semente, igreja? Quando essa semente foi plantada na terra, ela foi colocada na terra, no ventre de Maria, e Maria concebeu e deu a luz a Jesus. Os anjos cantaram, foi uma alegria só. Jesus nasceu, a primeira semente. A semente do Evangelho é Jesus, o Evangelho é Jesus. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo. Quando essa semente, ela então é plantada na terra, a Bíblia diz, irmãos, que ela precisava morrer, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que houvesse o perdão dos pecados, para que houvesse a remissão, para que houvesse a salvação, era necessário que a semente morresse. A Bíblia também diz que se a semente, o grão de trigo caído na terra, não morrer, ele fica sozinho. Então a morte de Jesus foi necessária para que através da sua morte, para que através daquele plantio, daquela semente plantada, muitas sementes pudessem crescer. Então Jesus, ele pega e começa a pregar o Evangelho, e começa a plantar esta semente do Evangelho no coração das pessoas. Jesus tinha 12 discípulos próximos, que eram chamados de apóstolos. Como é que eles eram chamados, igreja? Apóstolos. Estes apóstolos, nós podemos dizer que é onde Jesus mais plantava no coração deles. Eram as pessoas que Jesus mais conviviam, eram as pessoas que Jesus estava mais próximo. Depois dos apóstolos, vinha uma classe chamada de 70. Como é que era chamada essa classe, igreja? 70. Porque Jesus tinha os 12 e Jesus tinha os 70. Mas nós sabemos que havia um grupo muito maior que seguia Jesus. Havia aquelas pessoas que iam ter com Jesus à noite, havia aquelas pessoas que iam ter com Jesus de manhã, havia aquelas pessoas que encontravam Jesus no caminho, que encontravam Jesus nas cidades, nas circunvizinhanças. E Jesus, ele ia plantando a semente, e a semente calava no coração da pessoa, e muitas vezes a semente morria naquele coração, mas ia germinar depois. 2000 anos de sementes plantadas, 2000 anos de pessoas pregando o Evangelho. Irmãos, para os discípulos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, que são os filósofos gregos, a filosofia deles está aí, mas eles não têm seguidores. O Freud, que fundou a psicanálise, ele tem pessoas que estudam o que ele escreveu. Allan Kardec, no Espiritismo, ele tem pessoas que estudam o que ele escreveu. Existem vários pensadores do mundo, existem várias pessoas que marcaram a sua época e que construíram uma filosofia, mas nenhuma se compara ao mestre dos mestres. Nenhum se compara a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a semente de Deus plantada na terra. Jesus Cristo é que faz com que eu esteja aqui. Jesus Cristo é que faz com que você esteja aqui, porque eu estou aqui fruto desta semente que o Senhor mandou os discípulos plantarem. Após a ressurreição, Jesus ele aparece para os seus discípulos e ele disse assim para os seus discípulos, portanto, repita assim comigo, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas
que eu vos tenho mandado. Jesus, ele deu uma missão. Ele falou assim: agora vocês, meus discípulos, serão os meus semeadores. Vocês vão semear esta semente no coração dos homens. Vocês vão semear esta semente no coração de todas as pessoas que vocês encontrarem. Não era só em Jerusalém, não era só na Judéia, mas em Samaria e até os confins da terra. Irmãos, o Brasil nem ainda tinha sido descoberto ainda. O Brasil não estava no mapa ainda. Não fazia parte do globo terrestre na mente daquelas pessoas, porque eles não sabiam que havia terra aqui onde nós estamos. Mas o Evangelho chegou aonde eles não conheciam. O apóstolo Pedro nunca esteve aqui, mas o Evangelho chegou aqui. O apóstolo Paulo nunca esteve no Brasil, mas o Evangelho chegou aqui. Eu pergunto a você: será que este Evangelho é fruto de uma filosofia humana? Será que Jesus Cristo era um filósofo? Será que Jesus Cristo era simplesmente um pensador? Ou será que realmente Jesus é o Filho de Deus? E quando eu prego este Evangelho, ele anda no nosso meio. Quando eu prego este Evangelho, ele se manifesta na sua vida. Quando eu prego este Evangelho, você sente Jesus tocando no seu coração. Quando eu prego este Evangelho, você sente a presença dele, porque ele se faz presente aqui hoje, igreja, para poder confirmar o Evangelho. O Evangelho não é só uma filosofia, o Evangelho é uma realidade. O Evangelho é um modo de vida. O Evangelho é você ter Jesus em você, é você ter Jesus na sua vida, é você estar com Jesus. Só, irmãos, que nós podemos dizer que nós estamos entre Mateus 28, 19 e Apocalipse capítulo 7. Por quê? Quando Jesus deu a missão, os apóstolos cumpriram ou não cumpriram a missão, igreja? Cumpriram, porque nós estamos aqui falando de Jesus que foi plantado há 2000 anos atrás. O mundo é conhecido como antes de Cristo e depois de Cristo. Então é um sinal, irmãos, que aqueles homens eles deram a sua vida pelo Evangelho. Eles deram a sua vida para entrar nas casas e pregar Jesus. Eles deram a sua vida para bater de porta em porta e pregar Jesus. Irmãos, o cristianismo, ele está aí, olha, em todos os lugares do mundo. A palavra de Deus é pregada, seja através da internet, através de filme, através do que quer que seja. Mas eu digo para você que o nome de Jesus é o nome mais conhecido na face da terra, porque um grupo de homens e mulheres disseram assim: eu entrego a minha vida para Jesus e eu recebo a semente no meu coração, e a semente que eu recebo no meu coração, eu vou sair plantando, eu vou sair plantando aonde eu passar, eu vou sair plantando aonde eu for, e plantando, e nós estamos aqui hoje. Então deu certo, igreja. O que Jesus falou em Mateus 28 está acontecendo hoje, porque o Evangelho não vai deixar de ser pregado. Se eu quiser parar de pregar o Evangelho, Jesus vai levantar outro, vai botar no meu lugar, e o Evangelho vai continuar sendo pregado. Se você não quiser mais servir a Deus, ficar nervoso com Deus, criticar Deus, não tem problema, vai aparecer outro, porque a obra de Deus não para, porque sempre vai ter alguém que o Espírito Santo vai mover e vai levantar uma pessoa para poder pregar o Evangelho. Agora eu quero te perguntar: a semente do Evangelho está no seu coração? Não, só na metade. Eu vou perguntar de novo: a semente do Evangelho está no seu coração? Então você vai plantar a semente de Deus, e você vai ver a semente de Deus germinar na vida das pessoas. E não importa a língua que a pessoa fala, não importa o grau de escolaridade que ela tem, o Evangelho pode ser entendido por todos, porque Jesus pregou a simplicidade. Jesus, ele falou ao coração do homem, ele falou à mente do homem, ele falou ao interior do homem. Se você não estiver disposto nem disposta a entender o Evangelho, é simplesmente porque você não quer. Mas se você disser: eu quero entender o Evangelho, eu quero receber o Evangelho, então você poderá entender, então você poderá compreender a obra de Jesus Cristo. O tempo que nós temos é muito curto para que eu fale da obra de Jesus Cristo. Mas agora eu quero dar um
você olhar para o futuro. O Apocalipse, irmãos, foi uma visão que o próprio Jesus Cristo, ressuscitado em glória, ele entregou para o seu querido apóstolo João. O apóstolo João estava na ilha chamada Patmos, e ali ele recebeu a revelação de Deus. Ele recebeu as visões de Deus das coisas futuras, das coisas que ainda vão acontecer. E eu quero chamar a sua atenção que lá no final de todas as coisas, lá no Apocalipse, Deus está falando algo poderoso. Depois dessas coisas, na visão do apóstolo João, ele diz: olhei, e eis aqui uma grande multidão. Uma o que, igreja? Então, este evangelho, esta única semente que Deus plantou na terra, ela se tornará uma grande multidão. Grande multidão, igreja, quer dizer, vão ter muitas pessoas diante da presença de Deus. Eu estou te convidando para você entrar nessa multidão. Eu quero ver você junto comigo nessa multidão, diante do trono, cantando assim, ó: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A Bíblia diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Eu fui feito para Deus, você foi feito para Deus, você foi feita para Deus, você foi formado para Deus, a terra foi formada para Deus, e tudo tem que louvar o Senhor. A Bíblia diz: tudo quanto tem fôlego, louvai o Senhor. Certa vez a Bíblia diz que o rei Herodes foi perguntar o seguinte: Herodes, dá glória a Deus. Aí o rei Herodes disse: eu não dou glória a Deus, porque tudo que eu tenho é a força do meu braço, fui eu que consegui. Ele foi perguntado novamente: rei, dá glórias a Deus por tudo que você tem, por tudo que você é. Ele não quis dar glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? O rei morreu comido de vermes, vivo. Ele morreu comido de vermes, porque ele não deu glória a Deus, porque ele achava que tudo que ele tinha era dele e que ele não tinha que glorificar a Deus. Irmãos, nós temos a chance de glorificar a Deus agora. Você tem essa oportunidade de glorificar a Deus agora, de usar a sua vida para exaltar a Deus, de gastar a sua vida no Evangelho, de colocar a sua vida a serviço da semente poderosa, de colocar a sua vida a serviço de ser um semeador na seara de Deus. Você quer ter uma razão para você viver? Você quer ter uma razão para você existir? É Jesus. Jesus é a razão para nós existirmos. Jesus é que nos motiva. Jesus é que nos dá força. E nós pregamos, e nós levamos o Evangelho, e nós falamos desse Jesus, porque Ele é poderoso nas nossas vidas. Sabe por que as pessoas estão perdidas, irmãos? Porque nada aqui na terra é motivo para viver. Eu estou dizendo para você que tudo isso vai passar. Tudo isso aqui vai acabar. Todos os shoppings, todas as pontes bonitas, todas as luminárias, tudo que você anda e gosta, tudo que você acha que tem valor na terra, isso aqui é passageiro, isso aqui é ilusão, isso aqui não vai permanecer. Mas aquilo que é eterno, aquilo que está no trono de Deus, é por isso, irmãos, que sempre eu estou falando sobre o céu com você. Eu estou falando sempre para você das coisas do céu. Eu estou falando sempre para você das coisas de cima, porque a sua mente tem que estar nas coisas do céu, o seu coração tem que estar nas coisas do céu, porque Jesus falou: aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque se você não tem esperança em Deus, se você não acredita na vida eterna, se você não acredita no céu, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais miseráveis dos homens. Se acreditarmos e esperarmos em Deus somente nesta vida, nós estamos falando da vida eterna, nós estamos falando de uma vida além da morte, nós estamos falando de uma vida que vai continuar. Jesus Cristo, irmãos, Ele falava no final da sua vida aqui na terra, antes da sua morte, como consciência.
com consciência. Ele dizia: olha, convém que o Filho do Homem padeça, convém que o Filho do Homem morra. E detalhe, quando Jesus ressuscitou, ele conheceu todo mundo. Irmão, para com essa ilusão de você achar que você vai morrer e você vai ficar hibernando, e que depois você vai esquecer tudo o que você fez. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus Cristo deixou bem claro no seu Evangelho, falando a respeito de Lázaro e do rico. A consciência não morre, a consciência permanece. O que Deus está falando na sua palavra é que a sua consciência tem que ser pura, a sua consciência tem que ser limpa, a sua consciência tem que ter o Evangelho, a sua consciência tem que ser nas coisas do céu, nas coisas de Deus. É isso que Deus quer de nós. Mas muitas vezes, irmão, nós achamos que aquilo que nós pensamos não vai ter problema. Não, mas está só na minha cabeça, ninguém está vendo. É aí que está o problema, meu irmão. É aí que a coisa se complica, porque é dentro da sua mente que Deus vê, é o seu pensamento que Deus contempla. Mas se no seu pensamento tiver assim: eu vou estar no meio daquela multidão, e quando o maestro falar 1, 2, 3, e eu vou estar lá: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. A multidão, diz a Bíblia, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Irmãos, vai ter chinês, vai ter holandês, vai ter brasileiro, vai ter argentino, vai ter gente de tudo quanto é nação na presença dele. E o apóstolo pode contemplar isso, todas as nações diante dele. A salvação não é só para nós, é para o mundo todo, é para quem quiser receber esta graça maravilhosa, sem precisar pagar nada, sem preço, sem nada, apenas entregando a sua vida e dizendo: planta, meu coração está aqui, ó, planta aqui dentro a tua semente. Você não precisa fazer nada, você não precisa fazer curso, você não precisa estudar nada, você não precisa fazer nada, você só precisa dizer: eu quero Jesus. Irmão, acontece um milagre. Deus desce do céu, faz um buraco no seu coração e planta Jesus e coloca assim, olha, e de repente ele começa a jogar água do Espírito Santo, e essa semente vai crescendo dentro de você, e você vai sentindo vontade de dizer aleluia, glória a Deus. Você passa a sentir vontade de ler a Bíblia, você passa a jogar fora aquele CD porcaria que você tem lá e começa a dizer: santo, santo, santo é Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Aí você começa a ser transformado, porque Jesus nasce na sua vida. Eu não consigo, irmãos, falar de Jesus normal, eu fico alterado. As pessoas ficam dizendo: rapaz, você fica, mas eu não consigo, irmão, porque é algo tão maravilhoso, porque parece que o que está aqui dentro vai explodir, vai assim, ó, vai aparecer, irmãos. Depois que nós nos libertarmos dessa carne, nós vamos voar, irmãos, ao encontro do Senhor dos ares, diz a palavra, porque nós os vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor. O que me prende aqui são esses ossos aqui, ó. Eu estava vindo agora ali, irmãos, porque aqui, né, subo aquele morro aqui do lado, aí tinha um camarada com um carro, aí ele abriu a porta e estava entrando no carro, aparentemente estava alcoolizado. Aí ele olhou assim para mim: o que é que você está olhando para mim com essa cara feia? Eu sou tão bonito, irmãos. Poxa, o camarada, você está olhando? Eu falei para ele: rapaz, eu só tenho essa, né? Você quer que eu faça o quê? Como é que eu posso fazer? Se eu estou olhando para frente, eu só tenho essa. O que você quer que eu faça o quê? Aí chegou uma senhora falando: calma. Assim, irmãos, a
a terra, ela só vê isso aqui. Quando você encontra alguém, ele vê aqui, mas o que me prende aqui, o que te prende aqui, é essa materialidade. O que nos prende aqui é essa carne, é esse corpo, é isso que nos prende aqui. Mas um dia, irmãos, nós vamos estar aqui, olha, no meio da multidão de todas as nações. E eles clamavam com grande voz. A palavra clamor quer dizer grito. Eles gritavam, irmãos, gritavam, diz a palavra de Deus com grande voz. Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o rosto, e o adoraram, e adoraram a Deus. Presta atenção. Toda aquela multidão, mais os anjos, mais os seres, eles fizeram isso aqui, ó. Eles se prostraram diante daquele grande trono. Isso vai acontecer, irmão. Você vai ver. Mas eu vou ver. Se você não vai ver, eu vou com você. Eu vou ver. Eu só estou te dando uma força de pregador, falando que você vai ver. Se você não acredita que você vai ver, aí não é comigo. Vou falar de novo só para te ajudar. Irmãos, vai ser assim, olha, aquelas pessoas que estiverem ali, aquela multidão, mas todos os anjos do céu, todos os seres celestiais, eles vão fazer isso aqui, ó, eles vão dobrar os joelhos, e você vai estar lá também, e com os joelhos dobrados, a Bíblia diz que eles o adoraram, eles adoraram a Deus. Então eu já começo a adorar a Deus aqui na terra. Eu já começo a glorificar a Deus aqui na terra. Você pode fechar os teus olhos nesta noite. Se você puder, feche os teus olhos e comece a glorificar a Deus aqui na terra. Santo, 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 santo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Santa adoração começa aqui, Pai. A adoração começa aqui, Deus bendito e poderoso. Esta visão do apóstolo, da concretização da semente que foi o Cristo plantado na terra, aquele que disse que todos atrairei a mim, Pai. A adoração começa aqui. Recebe a adoração desta mulher, Deus. Recebe a adoração deste homem. Vai glorificando a Deus, vai dizendo aleluia. Vai dizendo glória, 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 glória ao Senhor. Vai dizendo Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Glorifica a Deus, igreja. Adora o Senhor em espírito e verdade. Adora o Senhor em espírito e verdade. Glorifica a Deus, aleluia. Dando glória, igreja. Vai chegar esse dia, você faz parte da multidão. Glorifica a Deus. Glorifique e exalte a Deus por alguns instantes agora. Aproveite esse momento para você exaltar a Deus. Vai glorificando a Deus. Aproveita para que a adoração comece aqui na terra. A semente vai frutificar. A semente vai frutificar na presença de Deus. A semente vai frutificar na presença de Deus. Vai dizendo aleluia e glórias a Deus. Abre a tua boca e glorifica a Deus. Abre a tua boca e glorifica a Deus. Vai dizendo glórias a Deus. Se você puder, fica de pé no lugar agora. Segure na mão da pessoa que está do teu lado, por favor. Segure na mão desta pessoa. Feche os teus olhos. Esta semente, igreja, ela continua sendo plantada e ela vai germinar nesta multidão. Porque eles estão diante do trono de Deus. E o serve de dia e de noite no seu templo. E aquele que é